desculpe por essa letra, mas hoje nós vamos falar sobre frações. Se você veio nesse vídeo porque tá com dúvida, eu vou mostrar aqui quase tudo sobre frações, porque vai ter meio que uma playlist sobre isso. Então vamos lá. O conceito básico de frações são partes de um inteiro, mas o que isso significa na prática, partes de um inteiro? O que significa um inteiro? É basicamente qualquer coisa que é dividida, sabe? Pode ser um relógio, pode ser uma pessoa, pode ser um cilindro, pode ser qualquer coisa. Aí com isso, esse inteiro é dividido em algumas partes. E com isso, dependendo da quantidade de partes, consideramos ela. Para deixar essa explicação um pouco mais fácil, vamos pensar em um inteiro, a pizza. Geralmente uma pizza não vem inteira, então ela geralmente é dividida em 8 pedaços. Não sei se vai ter 8 não, mas ela geralmente vem dividida em 8 pedaços iguais. Então, o que nós temos? A pizza, que é o nosso inteiro, está dividida em 8 partes. O inteiro dividido em 8 partes iguais. Aí com isso, agora a gente vai ter que estudar a representação de uma fração. Como ela é feita? Assim, começamos com um traço desse jeito. E com isso temos dois tópicos aqui. Temos o numerador e o denominador. Eu vou falar o que cada um significa. O numerador significa a quantidade de partes que foram consideradas do inteiro. Por exemplo, eu tenho uma pizza que foi dividida em 8 partes e com isso eu comi duas fatias dela, ou seja, o número que se refere à quantidade de fatias que eu comi seria 2, ou seja, o denominador seria 2, enquanto o denominador é a quantidade de partes que o inteiro foi dividido. Numa pizza, geralmente vem dividido em 8 pedaços, ou seja, o nosso inteiro, que no caso é a nossa pizza, de 8 pedaços, ou seja, se nós comemos 2 desses pedaços, 2 deles, a fração que corresponde é 2/8, porque comemos 2 partes do total que são de 8 partes. Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, volte para o começo, tente entender até me entender. Mas agora que nós temos mais, vamos dar mais exemplos sobre isso. Então, imagine só que comemos 3 pedaços de uma pizza. Então, o que nós fazemos? Colocamos 3 aqui no topo, que é a quantidade de partes consideradas, que estamos considerando a quantidade de partes que comemos na pizza. E o total que foi dividido, 8. Se você não sabe o que é inteiro, o inteiro é basicamente a quantidade de partes que foi dividida. A pizza inteira foi dividida em 8 pedaços. Aí com isso, nós comemos 3 pedaços de 8. Quer mais um exemplo? Comemos 4 pedaços dela. Ou seja, comemos 4 pedaços de 8. Ou melhor, metade, né, da pizza. Agora mais um exemplo. Comemos 5 pedaços. 5 pedaços de 8. Comemos 6. 6 sobre 8, 7. 7 sobre 8, 8 sobre 8. Como nós consideramos totalmente todas as partes que foram consumidas, todas as partes consideradas de um inteiro, nós chamamos isso de um inteiro praticamente, 1 sobre 1. Se eu sei se... É mais ou menos assim. Mas antes de complicar e destruir seu cérebro, vamos considerar como 8 pedaços comidos de 8. Agora, o que nós vamos fazer é a leitura de frações, como ela é feita. Então, vamos começar primeiro com a leitura dos numeradores. Os numeradores nós lemos normalmente, sabe? Ou seja, mais ou menos assim. Se aqui tiver 2, a gente vai falar 2, mas agora os denominadores nós lemos de uma forma diferente, sabe? Como? Nós utilizamos os números ordinais, sabe? Primeiros, aí com isso tem dividido por 2, terceiro, 2 terços, quartos, quintos, sabe? Mais ou menos assim. Por exemplo, se a gente tiver 2 e o número 3, o nome dessa fração é 2 terços. Terços se refere a 3. Se for 4, 2 quartos. Se for 5, 2 quintos. Vai anotando. Se for 6, 2 sextos. Se for 7, 2 sétimos. Se for 8, 2 oitavos. Se for 9, 2 nonos. N-O-N-O-S. 2 nonos. E se for 10, são 2 décimos. Conseguiu anotar a leitura? Então, o numerador lemos normalmente, enquanto o denominador nós lemos com números ordinais assim. Só que os números ordinais normalmente geralmente só vão até o 10. Mas o que fazemos depois do 10? Se for 11 ou mais, nós vamos ler normalmente acrescentando avos. Por exemplo, se for 2 sobre 15, vamos ler 2 15 avos. Avós e avós, sem acento. Avos. Se for mais do que 10. E vai servir para qualquer uma. Por exemplo, 2 sobre 30. 2 30 avos. 2 sobre 99. 2 99 avos. Dessa forma. Agora nós temos mais e mais. Se for 100, vamos falar centésimos. Centésimos se refere a 100. Se for 1000, vamos falar milésimos. Se for 10.000, vamos falar décimos de milésimos. E assim por diante. Centésimos, milionésimos, décimos de milionésimos até o final. E não tem.
Então, é assim que é feita a nossa leitura de frações. Agora que nós já sabemos a leitura de frações, se você conseguiu anotar ou ainda não entendeu, tente entender de novo. Agora nós vamos para as operações com frações. Como eu ia dizendo, a gente usou uma pizza como exemplo, mas praticamente qualquer coisa pode ser considerado um inteiro. Por exemplo, um quadrado. Imagine só um quadrado e você dividiu ele em 4 partes. Ou seja, o nosso denominador seria 4. E agora vamos pensar que nós pintamos 2 partes do total, ou seja, 2 partes de 4, 2 quartos. Lembra lá da leitura? Pode ser qualquer coisa. Canteiros, dividido em 6 partes, peguei 2 sextos. Qualquer coisa praticamente. Agora nós vamos para as diferenças entre frações, que agora nós vamos para as frações equivalentes. Mas o que são frações equivalentes? Observe só essas imagens que eu vou desenhar. Você vê algo em comum entre essas imagens? Se você conseguir notar, você pode escrever as frações presentes nelas. Aqui no caso, o meio é 1 meio, 2, eu esqueci do 2, é meio, o 2 significa meio. Aqui nós temos 2 de 4, ou seja, 2 quartos, e aqui nós temos 4 oitavos. 4 oitavos. Mas eu odeio quando falta espaço. 4 oitavos. Beleza. Agora eu quero que você me responda o que essas frações têm em comum. Se você disse que todas elas são iguais, você acertou. As frações equivalentes são frações que têm o mesmo valor. Ou seja, se nós representarmos ela de uma forma que eu vou explicar mais à frente, a gente vai ter exatamente o mesmo valor. Só elas é perceptível aqui que elas têm o mesmo valor. Agora, olha só, observe o numerador e o denominador. A gente pode observar que os denominadores são sempre o dobro do numerador, o que significa que o numerador é sempre a metade do inteiro. E não é apenas assim, qualquer fração pode ser desse jeito. Mas agora eu quero que você me responda como isso daqui foi ampliado, utilizando a multiplicação. Para a gente transformar isso de uma forma mais matemática, a fração 1 meio que começamos, como a gente vai transformar ela em 2 quartos? Você não viu que ali tinha 1, 2 e a conta aí tinha 4? 4 dividido por 2 dá 2. Ou seja, para transformar 1 meio em 2 quartos, temos que multiplicar por 2. Ou seja, vai ficar assim. 1 vezes 2 e 2 vezes 2. Se multiplicar em cima, tem que multiplicar embaixo. Se multiplicar embaixo, tem que multiplicar em cima e vice-versa. Tem que sempre multiplicar pelo mesmo número para a fração ser considerada equivalente. 1 vezes 2 dá 2 e 2 vezes 2 dá 4. E olha só a diferença entre eles, ó. Não dá para perceber? Aqui, a parte pintada é o nosso numerador e aqui a parte total é o nosso denominador. Aqui tem 2 no total e aqui tem 4. E aqui tem dois numeradores pintados. Ou seja, acabamos de descobrir que isso é uma fração equivalente. Mas agora, vamos expandir isso. 2 quartos, tem como aumentar isso? Sim. Se continuar multiplicando por 2, que é o nosso número-chave para ser a metade, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. 4 oitavos. Representando, seria assim, ó. 4 partes pintadas de 8. Tem mais? Sim, tem mais. 4 oitavos. 4 vezes 2, 8 vezes 2. 4 vezes 2 dá 8, né? 8. E 8 vezes 2 é 16. É a mesma representação, só que a gente dobrou praticamente a quantidade de peças que mostramos aí. Aí agora, quando nós estamos multiplicando, ampliando para representar uma fração de outra forma, como a gente sabe, a gente pode multiplicar um número por qualquer outro número infinitamente. Ou seja, existem infinitas variações dessa fração. Ou seja, podemos continuar infinitamente, porque se eu for escrever todas essas frações equivalentes de 1 meio, né, seria para sempre que eu ficaria escrevendo. Isso se quisermos ampliar nossa forma e representar uma fração de outra forma. Por exemplo, 1 meio e 2 quartos. Eles têm o mesmo valor. Agora nós temos algo chamado de fração irredutível. Eu já vou explicar. Imagine só que temos uma fração assim, ó. 9 sobre 27. Agora que temos essa fração chave aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir para a gente poder encontrar uma fração que seja irredutível dela. Se para encontrar uma variação maior, só que da mesma representação de uma fração, aqui nós vamos dividir. Então o que nós vamos fazer para a gente encontrar? 9 vamos dividir por 3, e como nas frações nós sempre trabalhamos com números inteiros, ou seja, se o resultado da divisão der número decimal, a gente não pode considerar. Tá. Tem essa regra, se der decimal, não considera. 9 dividido por 3 e 27 por 3. 9 dividido por 3 dá exato? Sim, 3 vezes 3 dá 9, ou seja, dá 3. Ou seja,
9 dividido por 3 dá 3 e 27 dividido por 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. Não viu isso daqui? Agora vamos ver se dá para continuar simplificando. O nome disso é simplificação. Ou descobrir a fração irredutível. Vamos continuar simplificando, ó. 3 dá para dividir por 3 sem sobrar e 9 também dividir. 3 dividido por 3 dá 1 e 9 dividido por 3 dá 3. Chegamos em 1/3. Agora eu quero que pergunte, se a gente dividir qualquer um desses números por qualquer constante menos 1, porque vai ficar igual, se a gente dividir por qualquer constante vai dar número decimal. E sabemos que em frações não podemos, ou seja, isso daqui é a fração irredutível dessa, todas com o mesmo valor. Agora eu vou usar aquela técnica lá que eu falei que vai ficar igual. Como assim? E também existe a representação decimal de uma fração. Decimal, se você já sabe disso. Então, o que nós fazemos para encontrar o número decimal? Levando em consideração que o número 1 é o total, enquanto a parte decimal é a parte dessa fração em relação ao inteiro. Nossa, desculpa por ter bugado sua mente. Eu vou dar uns melhores exemplos, tá? Então, olha só. Imagine só a fração 3/4. O que nós temos que fazer para representá-la na forma decimal? Temos que dividir o numerador pelo denominador, no caso 3 e 4. 3 dividido por 4, 3 não dá, para dividir por 4, acrescento 0, 0, vírgula. Agora, 7 vezes 4 dá 28, sobra 2. 2 dividido por 4, acrescentou 0, 5 vezes 4 dá 20, 20 fica 0. Ou seja, a representação decimal da fração 3/4 é 0,75. E acredite, se o numerador for menor que o denominador, toda fração vai dar um número menor que 1. Toda fração vai dar isso. Quer mais exemplos? 1 meio. 1 dividido por 2. Fica aqui 0, 0, 5 vezes 2 é 10. Aí sabe que é 0,5. Desculpe pelo sino aí, tá? Ou seja, 0,5. Agora, vamos aplicar aquela regra às frações equivalentes. 2/4 do caso, que é uma fração equivalente. Se dividirmos 2 por 4, ó, percebemos que dá a mesma coisa. Lembra de que eu falei que frações equivalentes têm representações diferentes, mas valores iguais? E a mesma coisa se aplica, 4/8. 4 dividido por 8, 40, 0,5 vezes 8, 0. 0,5. E assim infinitamente. Ou seja, essa é a lógica das frações equivalentes. E serve para qualquer uma que você multiplicar. Então, agora que já sabemos, temos uma noção do que isso significa, agora nós vamos para adição e subtração de frações. E como essa coisa pode ser atuada? Imagine só essa operação. 8 nonos menos 7 nonos. Qual é o resultado dessa operação? Primeiro, temos um inteiro dividido em 9 partes, que são os dois aqui considerados, e as partes que foram consideradas em relação a ele. Ou seja, pensa só, se eu tenho 8 partes, porque os inteiros são iguais, os denominadores são iguais. Se o inteiro tem a mesma quantidade de partes, não precisamos nos preocupar com os denominadores. Agora, levando em consideração isso, se eu tenho 8 partes e tiro 7, quanto sobra? Eu fico só com uma. Ou seja, a fração que sobra é 1 nono. E olha só, que interessante. Se nós somarmos esse valor com 8 nonos, 8 mais 1 dá 9. Ou seja, vai dar basicamente um inteiro, que é o total que existe. É, né? Não sei se faz muito sentido, não. Se a gente somar com 7, vai dar 8 aqui. Desculpe lá, mas aí e assim que mais ou menos é a subtração. Mas vamos começar com a adição de frações. 5 nonos mais 4 nonos. De novo, denominadores iguais. Repete o denominador e soma o numerador. 5 mais 4 dá 9. 9 sobre 9. Podemos simplificar isso para dividir por 9, dividir por 9. 1 sobre 1. É a mesma coisa que isso. Agora, queremos mais um exemplo disso, ó. 3 oitavos mais 6 mais 2 oitavos. 3 mais 2 é 5, ou repete o 8. 5 oitavos. Da seguinte forma, e lembra de quando eu dei o exemplo da pizza, de a parte considerada e o que sobrou? Olha só aqui, ó. Se eu comi 2 partes da pizza, comemos 2 oitavos dela. Agora, o que nós temos que fazer para descobrir a quantidade de partes que sobrou da pizza? Temos que considerar o total delas, que no caso é 8 oitavos, e subtrair pelo total que comemos. 8 menos 2 é 6, repete o 8. Ou seja, essa é a quantidade total de fatias, essa é a quantidade que nós comemos e essa é a quantidade que sobrou. É mais ou menos assim. Então, é assim que funciona a adição e subtração de frações com denominadores iguais. Agora vem um dos pesadelos, denominadores diferentes. Como podemos resolver frações assim? Primeiro, o que nós fazemos? Para a gente resolver fração assim, a gente não vai somar o topo e depois o lado de baixo. Isso está completamente errado, não vai dar certo. Então, o que fazemos aqui? A gente vai considerar primeiro todos os denominadores aqui e nós vamos multiplicar uma fração
o denominador de uma fração pelo denominador de outra. Como assim? Aqui o denominador é 2. E qual é o denominador dessa outra fração? 4. Aqui é 4. E qual é o denominador da outra fração? 2. Ou seja, vamos aqui multiplicar por 2. E como eu falei numa fração equivalente, se a gente multiplicar o lado de baixo ou o lado de cima, o lado de baixo tem que ser multiplicado de cima. É mais ou menos assim. Ou seja, se aqui multiplicou por 4, aqui em cima também. E se aqui multiplicou por 2, aqui em cima também. Ou seja, vai ficar assim, ó. 2 vezes 4 dá 8, né? 8. 4 vezes 2 também dá 8. Agora, olha só. 1 vezes 4 dá 4. 3 vezes 2, 2 vezes 3 é 6. Agora, não viu que nós transformamos essas duas frações em uma fração com o mesmo denominador? Então, agora o que nós fazemos? É só somar. Assim, ó. 4 mais 6 dá 10. E a parte 8. E, parabéns, encontramos o valor de nossa fração. Mas está vendo aqui que o numerador está maior que o nosso denominador? Porque não vê que se nós somarmos metade com... Se somarmos 0,5 com 0,75 vai dar mais do que 1? Então, não vê? E se a gente somar 0,75 com 0,5, que é a representação decimal, ela vai dar mais do que 1? Então, olha só, da seguinte forma. 1 dividido por 2, o meio é a mesma coisa que 0,5. E 3 dividido por 4 dá 0,75. Ou seja, 0,5 mais 0,75 dá 1,25, se eu tiver certo. 1,25. E quando fizermos de frações, deu 10 sobre 8. Agora vamos tentar simplificar se dá para simplificar isso. 10 dá para simplificar por 2 e 8 também. 10 dá para dividir por 2, fica 5 e 8 por 2 dá 4. 5 dá para dividir por 2, 5 dividido por 2 não dá. Por 3 também não, por 4 também não. Passou? Não dá mais. Ou seja, é 5 quartos mesmo. Agora que temos 5 quartos dessa fração, agora é só a gente dividir o numerador pelo denominador para encontrar. Ou seja, 5 dividido por 4. 5 não dá para dividir por... Sim, dá para dividir por 4. 1 vezes 4 dá 4, sobra 1 aqui. Aí com isso a gente acrescenta a vírgula, porque não dá para dividir, acrescenta o 0. 2 vezes 4 dá 8, sobra 2. Acrescenta o 0, 5. Não viu? 1,25. Deu exatamente esse mesmo valor. Não vê como as coisas fazem sentido? Agora vamos dar outro exemplo de frações com denominadores diferentes, ó. 3 nonos mais 4 terços. Olha só, multiplica pelo denominador da outra. 9 vezes 3, outro denominador, 3 vezes 9. 3 vezes 3, 4 vezes 9. Repetindo aqui tudo, ó, vai ficar 9 vezes 3 dá 27, 3 vezes 9 dá 27. 3 vezes 3 dá 9, certinho, 4 vezes 9 dá 36. Agora transformamos em uma fração dessa, 36 mais 9 dá 45. 45, ou seja, a fração que deu foi 45 sobre 27. Tem como simplificar isso? Né? 45, acho que não. Não viu como as coisas fazem sentido quando você observa para elas? Então, é mais ou menos assim que funciona. E como estamos somando uma parte que dá mais do que o inteiro, se a gente dividir esse número por esse, vai dar mais do que o inteiro. Agora, nós temos a representação de frações em números mistos. O que é números mistos? Quando temos a parte inteira e a parte decimal. Lembra daquela fração que deu 10 oitavos? Então, a gente deu 1,25. Então, o que nós fazemos aqui? Nós colocamos o número 1, que é a parte inteira, né? Porque 1 é a parte inteira, e colocamos o 25, que é o decimal. Mas esse 25, vamos fazer outra coisa com ele. Primeiro, nós vamos dividir esse 10 por 8. 10 vezes eu vou dividir por 8. 8 vezes 1, sobra 2. Aí com isso aqui a gente fica 20. Aí com isso, no momento em que parou, deixa eu ver como vai ficar isso daqui. Então, aí que 8 vezes 1 dá 10, aí sobra 2. Aí com isso, quando conseguimos essa parte aqui, a gente vai pegar a parte decimal dela, ó, vou escrever aqui de tudo de novo, ó, a parte decimal, que no caso é 0,25, e nós vamos colocá-la sobre 100. Como assim colocar sobre 100? Vamos tirar a vírgula e colocar 25 e colocar sobre 100, 25 centésimos, lembra da fala lá? Ou seja, quando fizermos isso aqui, transformamos isso em uma fração, ou seja, vai ficar aqui, colocamos 1 e 25 centésimos. Mas tem outra forma de representar isso, se nós simplificarmos. 25 dá para dividir por 25 e 100 dividir. Ou seja, 25 centésimos é a mesma coisa que 1 quarto. Ou seja, 1 quarto. Essa é a parte inteira e essa é a parte decimal. Se dividirmos 1 por 4, temos 0,25 e 1 é a parte inteira. Então, viu o que acontece? Então, é assim que ficam os números mistos. Quer outro exemplo? 3 quartos. Não. 4, não, 5, 7, não, 8 quartos. 8 dividido por 4. Ah, não vai dar certo. Dá pra dividir por 3? Por 5? Por 6? Não sei.
Quer saber? Acho que aquele exemplo já era o suficiente para entender. 5 quartos. Que é a mesma coisa daquilo lá. 1 quarto. Agora, transformamos o número fracionário em número misto. Porque eu já mostrei como fazer isso. Se não entendeu, volte. Então, agora, como transformar números mistos em frações? É bem simples, ó. Se temos, por exemplo, 3 no meio, 1 dividido por 2 dá 0,5, ou seja, 3,5. Para transformar isso em fração normal, o que fazemos? Multiplicamos esse número por esse, e com isso, a gente soma esse resultado com esse de cima. Como assim? E repete o denominador. Primeiro, vamos repetir o denominador, que no caso é 2. Agora, 2 vezes 3 dá 6. E 6, 2 vezes 3 dá 6, e 6 mais 1 dá 7. Ou seja, 7 sobre 2. É mais ou menos assim que se apresenta. Quer outro exemplo? Quatro vezes 5, repete o denominador. 4 vezes 5 dá 20, mais 1, 21. É a mesma coisa que isso. Agora que eu já mostrei pra vocês, acho que quase tudo sobre frações, até mais um vídeo. Espero que tenha te ajudado a entender melhor esse assunto que tantas pessoas acham difícil. Se não entendeu nada, volte pro começo e entenda de novo. Até que você conseguir. Essa é a Matemática Malta.